Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Ederson falando, professor de Geografia, e nós iremos então dar início ao nosso momento privilegiado de estudo, justamente o momento em que nós teremos aí que colocar em prática aquilo que nós trabalhamos nesse terceiro bimestre. Então, a nossa provinha, a nossa avaliação, ou mesmo o momento privilegiado de estudos, como é conhecido, vai estar abordando dois capítulos trabalhados nesse terceiro bimestre. O capítulo 7, que tem por título Os Aspectos Naturais da Ásia, e o capítulo 8, que vem também fazendo uma abordagem sobre esse continente, mas dentro da composição demográfica. Então a provinha de vocês ela é dividida em duas etapas, podemos assim dizer. A primeira etapa composta aí por questões objetivas e a segunda etapa composta aí por questões dissertativas. E nós iremos nesse momento discorrer, explicar e fazer pequenos comentários aqui sobre essa provinha tão importante para vocês, tá bom? Então a prova de vocês ela está dividida aí, como eu falei, em questões dissertativas e objetivas. E a primeira questão diz o seguinte: sobre o continente asiático e seus aspectos demográficos, é correto afirmar? Então nós vamos aqui fazer uma abordagem, dentro dessa pergunta, das características demográficas do continente asiático. Só lembrando, como é uma questão objetiva, existe apenas uma alternativa correta, tá bom? Então vamos a elas. A letra A diz o seguinte: nas últimas décadas, o número de pessoas vivendo nas cidades vem diminuindo gradativamente, principalmente devido ao intenso processo de mecanização das áreas rurais. Então você vai dizer, vai marcar ou deixar de marcar a letra A se acha que está ocorrendo um processo de diminuição, tá bom? A letra B diz o seguinte: Singapura representa um país com baixo nível de urbanização, com uma taxa de aproximadamente 60%. Essa é a letra B. Você também vai ver se ela está de acordo ou não. Letra C: as cidades de Pequim, na China, e Tóquio, no Japão, não apresentam uma concentração populacional tão grande, devido aos altos índices de criminalidade e desemprego. Letra D, finalmente, a Índia é um país que, ao lado da China, apresenta as maiores médias populacionais do continente. Então perceba que a primeira questão ela vem trabalhando aí a questão do comportamento demográfico ou mesmo comportamento populacional dentro da Ásia. Então fique atento, observe bem os pormenores de cada uma das alternativas, verifique se as afirmações de A a D, se elas não apresentam alguma palavrinha aí que torna elas completamente erradas, tá bom? Então essa foi a primeira questão. A segunda questão diz o seguinte: o continente asiático pode ser definido como um espaço de diversidade, regionalização diversificada, o continente asiático pode ser definido como um espaço de diversificada regionalização cultural e religiosa. Sobre as características cultural e religiosas da Ásia, podemos afirmar que, então, é importante nós compreendermos que dentro do continente asiático, o imenso continente asiático, nós temos ali diversos grupos religiosos surgindo dentro desse espaço, bem como diversos tipos de manifestações culturais acontecendo dentro desse imenso continente. Então as alternativas, a primeira diz o seguinte, letra A: a cidade de Jerusalém, Israel, expressa bem essa diversidade religiosa e cultural, representando uma cidade sagrada para as três maiores religiões do mundo, a saber, islamismo, judaísmo e cristianismo. Então você vai me dizer aí se essa cidade importante, localizada no Oriente Médio, na Ásia, realmente tem essas características, é importante para as três maiores religiões do mundo, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. A letra B: o extremo oriente asiático é uma região com uma presença marcante do cristianismo, chegando a representar quase 80% da população de todo o continente. Então perceba aí que
as alternativas elas estão trabalhando muito com as sub-regiões do continente asiático, tá bom? Então preste bastante atenção e verifique se é no Extremo Oriente que de fato o cristianismo ele apresenta essa proporção que chega a 80%. Letra C, o islamismo é uma religião que vem apresentando uma diminuição em número de seguidores nesse continente, muito devido aos constantes ataques terroristas no Ocidente. Então você vai analisar aí, verificar se está relacionado alguma coisa com a outra, os ataques terroristas no Ocidente interferem na diminuição dos adeptos do islamismo, tá? Letra D, nos últimos anos, a cultura asiática tem sofrido grandes influências do Ocidente, com a completa substituição das principais manifestações culturais milenares pelas novas gerações. Então preste bastante atenção. Como eu falei para vocês, existem algumas alternativas que elas pedem para você assim, me marca, mas que de fato podem apresentar aí alguma palavrinha que as torna completamente erradas, ou pelo menos parcialmente erradas, tá bom? Então fique atento aí. Terceira questão vem abordando um outro conteúdo que nós falamos. As duas primeiras questões vão falando sobre a demografia do continente asiático, que seria aí o assunto que nós trabalhamos no capítulo 8. A terceira questão e a quarta já vem falando aí dos aspectos naturais. Terceira questão, acompanhe comigo aí na sequência. Quais os principais motivos naturais para os constantes abalos sísmicos ocorridos no Cinturão de Fogo, região onde localiza-se o Japão? Então você vai ter que apresentar quais são as motivações naturais para que ocorram constantes abalos sísmicos. O que são os abalos sísmicos? São os tremores de terra, que podem ser sentidos tanto na dimensão continental, no caso na região terrestre, como na região marinha, na região ali oceânica. Então você vai ter aí dois tipos principais de fenômenos, né, sendo causados aí por esses abalos, né? Então fique atento, porque apareceu uma frase aí, uma definição chamada de cinturão de fogo, que é o local onde o Japão está situado. Eu comentei com vocês. Então existem pelo menos aí dois motivos. Então você vai ter que dissertar nessa questão, preste bastante atenção, tome cuidado com as palavras que você vai colocar dentro da terceira questão. Quarta questão, vamos lá, comigo ainda falando sobre os aspectos naturais da Ásia. O blocodiagrama representa o processo de formação de um fenômeno natural de grande magnitude, decorrente da movimentação de placas tectônicas. Então tem uma imagem aí na quarta questão, um blocodiagrama que é um recorte da superfície, como se fosse um recorte aí, em que você vai poder visualizar a superfície terrestre na vertical, se analisando ali as camadas, né? Observando aí esse fenômeno natural ocasionado justamente pela movimentação das placas tectônicas. E aí a pergunta é o seguinte: qual a consequência da movimentação das placas tectônicas sobre o território asiático? Então você vai me dizer o que pode acontecer com a movimentação dessas placas tectônicas. Fique ligado, porque o próprio blocodiagrama ele ajuda você a dissertar sobre esse fenômeno, tá? Então fique atento, não vá perder essa questão. Quinta questão, ainda falando aí sobre os aspectos culturais, os aspectos religiosos, ou mesmo aquilo que nós conhecemos como os aspectos demográficos da Ásia. A quinta questão também é uma questão que você vai ter que dissertar, você vai ter que escrever aí uma resposta, né? A quinta questão diz o seguinte: o continente asiático apresenta uma diversidade cultural, religiosa e com desenvolvimento regional, econômico em diferentes sub-regiões. Lembra lá que eu trabalhei na primeira aula a divisão do continente em sub-regiões? Pois é, agora você vai ter que citar duas sub-regiões da Ásia. Bem simples. Eu falei ali que existem pelo menos 5 sub-regiões. Então é o momento de você
colocar aí no papel, escolher apenas duas, tá? A questão pede apenas duas, aí você vai poder transcrever, ok? Sexta questão ainda sobre demografia, com 4,9 milhões de quilômetros quadrados, corresponde a 30% das terras imersas do globo. A Ásia é o maior continente do planeta, além de possuir a maior concentração populacional da Terra. Sendo assim, cite 2 países com grande concentração populacional na Ásia. Então você vai citar aí, dizer o nome de 2 países que apresentam uma grande concentração populacional. Eu também comentei quando falei ali dos países com uma grande concentração, principalmente dentro das áreas urbanas. Me recordo de ter falado o nome desses 2 países aí, ou mais países, mas falei pelo menos 2. Então, você vai ter também que citar o nome desses 2 países. Sétima questão, uma questão objetiva, fique ligado para você não marcar a questão errada. Então, fique ligado em toda a afirmação. Então, a sétima questão diz o seguinte: sobre os aspectos físicos da Ásia, é correto afirmar que. Então, novamente, aspectos físicos está relacionado a aspectos naturais. Tá? Então, foi o assunto que nós trabalhamos ali no capítulo 7. Diz o seguinte: letra A, a Grande Muralha da China é considerada a única edificação humana visível do espaço. Então, você vai dizer aí se essa resposta está correta. Será que é a única edificação humana, né? A Muralha da China, que é, por sinal, uma grande edificação, uma das grandes obras, né, de engenharia humana, e aí você vai marcar se acha que essa é a correta. A letra B, o relevo asiático é caracterizado por planícies de baixas altitudes, não havendo, portanto, grandes cadeias montanhosas. Então você vai dizer, a afirmação da letra B está dizendo que só existe planície, que não existe cadeias montanhosas. Você marca se acha que essa é correta. Letra C, devido à localização dos países asiáticos na placa tectônica euroasiática, não há terremotos nessa região. Então, será que não há terremotos na Ásia? Você vai marcar e dizer se essa é a resposta correta. E a letra D, os montes Urais, o Mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso são uma das divisas naturais do continente asiático e africano. Então, você vai marcar se realmente essas características naturais dividem o continente asiático do continente africano. Fique ligado aí, leia direitinho e marque aquela que você acha correta. Vamos para a oitava questão, falando aí sobre uma das sub-regiões da Ásia, conhecida como o subcontinente. Então, a oitava questão diz o seguinte: na região do subcontinente indiano, que também tem o nome de Ásia, sul da Ásia, né? Quase que não sai aqui, o Ásia Meridional, tá bom? Então, o subcontinente indiano é conhecido como sul da Ásia ou Ásia Meridional. Então, diz o seguinte, letra A, predomínio da prática de religiões monoteístas. Será que na Índia, pelo pouco que eu já expliquei ali para vocês, né, sobre religiões, culturas, mas que você pode já perceber, será que existem religiões monoteístas? Será que há um predomínio, pelo menos, dessa religião lá? Letra B, predomínio da população de classe média e média alta. Será que dentro desse subcontinente indiano existe um predomínio ali? Maior parte da população é composta por pessoas da classe média, que estão dentro da classe média alta também. Veja aí se essa é a correta. Letra C, a presença de um elevado quantitativo populacional, sendo considerada como uma das maiores do continente asiático. Então você vai me dizer aí se o subcontinente indiano representa, né, uma das maiores, das regiões que apresentam o maior quantitativo populacional, reunião de pessoas, maiores índices demográficos, né, de todo o continente asiático. E letra D, expressiva industrialização em todos os países que estão nessa área. Tome cuidado, novamente, com algumas palavrinhas aí que generalizam, talvez, a questão. Então, marque aí a alternativa correta, lembrando que você vai marcar apenas uma alternativa de A a D. Nona questão diz o seguinte: no ano de 2004 e no ano de 2010 foram registrados 2 grandes tsunamis que causaram destruição e morte em vários países costeiros e ilhas na Ásia.
com destaque para a Indonésia, Tailândia e Ilha de Sumatra. Em relação aos tsunamis, assinale a alternativa correta. Então, olha o que diz aí em relação aos tsunamis, tá bom? Então, perceba que essa questão, ela é uma questão relacionada a um fenômeno que acontece na Ásia, que é um fenômeno proveniente devido às estruturas internas da Terra, e então eu posso contextualizar essa questão com possíveis ocorrências de fenômenos semelhantes em outras partes do mundo. Então é isso que eu fiz. Preste atenção na letra A. O litoral brasileiro é uma região propícia à ocorrência de tsunamis devido à instabilidade geológica causada pela dorsal mesoatlântica que separa a placa sul-americana da placa africana. Então veja aí se realmente no Brasil ocorre tsunami, na região litorânea do Brasil. Verifique se essa letra A está correta. Letra B. Os tsunamis são fenômenos desencadeados principalmente por fatores geológicos, relacionados em sua maioria a maremotos, vulcões submarinos e escorregamentos rápidos de encostas e de geleiras em regiões costeiras. Verifique também se essa está correta, se estiver, marque, tá bom? Letra C. Os tsunamis estão ocorrendo com maior frequência no planeta devido às alterações ambientais que estão potencializando não só os tsunamis, mas também o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio e o derretimento das calotas polares. Então verifique aí se os tsunamis estão relacionados às alterações ambientais, se alguma coisa tem a ver com a outra. Pense bem, que a alternativa também ela pode estar parcialmente correta, mas lembre que nós queremos a correta. Então tem que estar 100% correta. Tá bom? E finalmente a letra D diz o seguinte: durante a ocorrência de um tsunami, o mar não apresenta nenhum sinal de mudança de comportamento, o que acarreta grande quantidade de vítimas, que são pegas de surpresa pelo avanço das ondas de vários metros de altura sobre o litoral. Será que os mares eles não apresentam algum sinal que possam informar que vem uma onda gigante? Se você concorda com essa afirmação, letra D, ok? E finalmente, 10ª questão, questão dissertativa. Você vai ter que dissertar, você vai ter que apresentar pelo menos um fator explicativo para as grandes concentrações populacionais urbanas em países da Ásia. Então você vai ter que apresentar aí um motivo, quem sabe 2, que expliquem a elevada concentração populacional urbana nas cidades asiáticas, ok? Então essa foi a avaliação de vocês. Eu espero que você compreenda, consiga desenvolver da melhor maneira possível. O tio vai ficar aqui, na torcida e na oração para que você tenha sucesso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.